Vamos agora falar de Solo Leveling, o anime da galerinha, o Battle Shonen, tão esperado, né? Um dos web novels mais requisitados aí da websfera otaku, ganhando animação pela A1 Pictures, por uma staff muito boa. E, rapaz, entregaram um projeto aqui, hein? Aqui a gente tem a história do Sujinho, num mundo onde a gamificação existe, porque todo mundo, né, algumas pessoas no caso, começou a ganhar poderzinho, portais começaram a abrir no nosso mundo, aí começaram a criar todo um sistema de ranking, um sistema de portais, toda a burocratização do farm e da luta através disso. Aí o nosso querido Sujinho, o eu não sei o nome dele, eu chamo de Sujinho. Sung Jin. Isso, Sung Jin, e que ele é só o cara despertado, o cara com poderes, né? Ganhou poder, só que ele é o mais fraco do mundo, ele é o mais fraco do lugar. Até eles entrarem em uma certa dungeon, dá uma merda absurda, ele acaba morrendo, só que essa morte deu a ele uma nova vida e agora ele tem o poder de upar, ele tem o poder de ganhar nível, coisa que ninguém nesse mundo tem. E a história segue em cima disso. Diga-se como que... Vai lá. Você gosta de Solo Leveling? Que eu me buguei um pouco essa tua sinopse. Eu posso refazê-la? Caralho, eu errei. O que eu errei? Tá errado? Não, tu errou de um jeito estrondoso. Peraí, o Mano Sujinho não tá lá pra farmar? Não, você falou que ele é o único que tinha a habilidade de farmar. Mas ele é o único que tem a habilidade de upar. Pois é. Sim. Isso eu não errei. Ele nunca morreu. Ele, naquele momento apareceu uma quest secundária pra ele. Detalhes pra quê? Mas se aquela caixinha não aparecesse ali, ele tava de pé junto, rapaz. Não importa. Não importa. De fato, não importa. Inclusive, vamos tentar fazer o exercício de ficar só no que foi adaptado no anime. Ai, mas tem spoiler de coisa que mais na frente ele não esquece. Isso é verdade. Aqui, pro caso desse Solo Leveling, não importa se ele morreu ou não morreu. A situação do primeiro episódio é praticamente morto e a punição dele por punição entre aspas, mas as consequências dele de ter entrado numa dungeon cujo desafio inesperado era fatal, é ganhar mais poder e ser fodão e ser o estereótipo frio e flamenguista dos animes que a gente vê por aí. Um anime que, sinceramente, enche muito a boca para um roteiro bem medíocre, mas que, graças a Deus, tem uma produção muito boa para fazer o que realmente importa, que é a luta estética. Tirando, claro, a direção às vezes não ajuda muito, porque entra muito nessa questão de um anime que tá enchendo muito a boca para falar que é mais do que realmente é. Querendo fazer uma série de paralelos, querendo mostrar toda uma complexidade de mundo e narrativa, que ou das duas uma, ou isso já veio do material original, ou é a direção e a produção da adaptação tentando botar foreshadow e tentando tapar furo de roteiro do futuro. Daí eu não sei direito precisar o que é aqui. Mas, via de regra, roteiro simplão, roteiro... Na melhor das hipóteses, aquele nota 5 padrãozão de anime genérico de lutinha de temporada, mas com uma produção muito acima da média, que infelizmente não tá tão fechadão com a base do que devia ser Solo Leveling, que é o anime de porradinha legalzinho, porque quando ele faz isso, meu amigo, eu que sou chato, eu sou um ser humano chato pra esse tipo de coisa, bato palma, o Sawano ali tem hora que ele sobe a trilha sonora, que meu amigo... Não tem chatice do mundo, não tem conveniência de roteiro. Eu tô aplaudindo o frio flamenguista do Sujinho lá, batendo nos bichos, batendo nas armaduras. Tô cantando junto com o Sawano. Fantástico. Mas que nem sempre o pacing de algumas construções ajuda muito. Vai, Tigas, pode bater no Maurício agora. Por que tudo cai nas minhas costas, mano? Cara, eu assisti a obra. Você é o defensor dos frascos e comprimidos, vai lá. Cara, todo mundo assistiu o anime também, mano. Guys, eu não preciso ser o único aqui, né?
Tá bom, vou te defender então. Já que Defende, você defender, eu defendo. Não, eu nem quero falar, porque eu vou falar que eu tô sendo tendencioso, tá ligado? Eu quero falar o menos possível, tá Não, ligado? mas pode ser, a ideia é ser, pô. Todo mundo tem um lado. Dito Vai lá, isso, Igor, defende. eu discordo do Maurício num ponto. Hum. Ele não é a média, ele não é o nota 5. O nosso nota 5, nesse contexto, é um radiante. Logo, Solo Leve não pode ser nota 5. Isso é verdade. Ele tá muito acima de nota 5. E aí, não é nem por mérito próprio, mas desmérito alheio de todo o universo o qual ele tá incluso. Aí essas aberrações acontecem. Como a gente fez uma releitura de Mirai Nikki, de que Mirai Nikki de fato não era ruim, porque o que tá em volta dele é tão horrível que subiu a nota dele com o passar do tempo. Então assim, o Solo Leveling, ele já chega nessa situação. O mar em que ele tá incluso é tão horrível que ele não pode ser considerado nota 5. Então dá de 5 pra cima. E considerando também isso em questão de roteiro. Porque em questão de produção, aí ele é completamente fora do escopo. Porque a produção que a gente tem aqui para cenas de ações, tanto as ideias visuais, as transições, as dinâmicas, uso de POV, que é ponto de vista de primeira pessoa, a forma como ele movimenta a câmera, como ele rotaciona, toda a construção da coreografia, que aí a gente amarra por questão de storyboard, das cenas de ação, são um negócio, assim, fantástico. E ele é tão fantástico que ele carrega muito da parte emocional, de contexto de emoção de personagem, de desespero, desse sentimento, que no final tu sabe que ele vai derrotar o bicho. Ou sabe que pelo menos ele não vai morrer. Isso daí a gente sabe. Então, a partir disso, ele precisa te criar tensão, ele precisa te deixar instigado, e ele precisa te passar a tensão, esse terror da luta, de estar enfrentando um cara muito mais forte que você. E ele consegue fazer isso com uma capacidade, assim, fora do comum. Nas lutas em que você sabe que ele é superior, você sente na luta que ele tá simplesmente se segurando, e você sente que a luta te passa esse sentimento pela forma como ela é construída, e pelas escolhas que ele tem, principalmente de ponto de vista. Quando a luta é desesperadora, é outro anime. Então, quando ele vai enfrentar o Ignis, é justamente isso, esse desespero, e sempre na montagem, dando essa perspectiva, na cena de ação, pra te dar esse ponto de vista do protagonista, pra te situar todo o desespero dele, e você acaba indo junto. Então não é só a luta per se, mas o sentimento que ela te passa, até porque o ponto principal da luta não é essa porradaria, porque ele poderia ser só a porradaria, mas ele é muito mais que isso, porque ele consegue te passar esse sentimento, mesmo em um personagem que não precisa ser tão complexo, ele é um personagem bem caricato com o estereótipo dele, ainda é extremamente funcional, porque aquele contexto te passa isso. E a forma como ele é apresentado também é fantástica. Então, eu gosto de um valor de produção, porque é um valor de produção que não é só a porradaria. Ele te agrega na perspectiva e montagem de personagem naquele momento. Ele não consegue fazer isso em outros momentos de diálogo, ou ele não consegue, ou ele é prejudicado quando o diretor tem a brilhante ideia de, pô, temos luta aqui, vou trocar de plano porque eu preciso explicar um outro contexto que tá lá fora, que não tem conexão absolutamente nenhuma com o que tá acontecendo aqui, mas eu preciso te mostrar aquilo lá, porque é uma informação importante que vai aparecer depois. Aí ele vai lá e quebra o plano. Mas assim, aí escolha péssima do diretor, escolha dele. Mas a montagem da batalha em si, ele carrega isso muito bem. Então assim, e comparando também com os demais, o nível de produção que ele tem, a execução, os nomes que a gente tem, e como ele é constante nesse sentido, também é absolutamente surpreendente. Porque é normal você ter algumas obras que tem picos de episódios fantásticos e depois começa a decair com o tempo. Ele aqui é surpreendente nesse sentido também, que também consegue manter uma consistência e vai melhorando as batalhas com o decorrer do tempo, que também é um ponto extremamente positivo. Então assim, não consigo colocar ele como uma média. Eu acho que ele foi uma surpresa fantástica. Eu não esperava que ele seria tão bom. Em questão de roteiro, de fato, ele não é nada absurdo, mas ele tem umas boas sacadas. E o que ele tem de convenção do gênero é aceitável, porque a gente determinou como aceitável dentro da nossa própria indústria, no sentido de que obras do gênero têm as convenções do gênero, então ele respeita isso. E de fato foi uma surpresa. Eu não esperava que ele seria tão bom dentro do gênero dele e da forma como ele trabalhou isso. Bem, só pra fazer a defesa vai meia culpa, que eu acho que talvez expressei mal, eu chamo o Solo Leveling de ridículo, de medíocre, desculpa, no texto per se. É um texto que eu sei que a gente tem a maldita carta da a média é baixa, eu sei. Mas eu vejo o texto dele, tipo,
Medíocre no sentido, não fede nem cheira. É um texto extremamente básico, em termos do que ele tá contando ali textualmente. Mas daí eu vou concordar completamente no Igor, a produção leva isso aqui muito pra cima. É só que eu não consigo dar mérito de texto, vamos dizer assim, principalmente pelas escolhas do diretor de quebrar a luta pra dar contexto de mundo, contexto de não sei do que sei o que lá. É uma produção que tá me dizendo, esse texto tem importância. Eu olho pro texto e falo, não, esse texto não tem importância. Não tem, porque a montagem não ajuda isso. E é nisso que eu coloco, tipo, é medíocre. E ele tenta se fingir como superior ao que ele é. Ele se vende? Ele consegue se vender isso muito em função da produção? Consegue. Produção de Solo Leveling, apesar dos pesares, é extremamente superior ao que a gente tem da média de temporada. Se for considerar média de temporada, meu amigo, isso aqui é 10 de 10 de produção. A média que a gente tem é os CK merda de temporada. Inclusive, exercício terrível. Imagine o Solo Leveling com a produção de CK genérico de temporada. Ia ser intragável. Não, inassistível. Ia ser intragável. Mas, muito boa, muito bom. Tipo, é um bom exemplo de como uma boa produção num roteiro mais fraco consegue subir muito a qualidade da obra e consegue empolgar muito. Assina embaixo do que o Igor falou, da questão de emoção de lutas, de passar atenção, de mostrar, em termos práticos, em termos audiovisuais, o sentimento que eu tenho que ter com aquele determinado momento. Vamos dizer assim, ele te pega e te leva muito pela questão emocional. O que não é necessariamente uma coisa ruim se você gosta desse tipo de obra. Não é o tipo de obra que, sei lá, mais me empolga, mas ok. Isso não necessariamente é um problema. Pois é. Eu acho que o Solo Leveling, por ele ser esse tipo de obra que ele utiliza muito de ação, é uma obra, um Battle Shonen, assim, quando ele tem esse valor de produção, isso pra ele vale muito. Pra ele é extremamente vital e de uma forma geral isso pra mim também eleva bastante a colocação que eu dou pra ele. Tanto que é aquele negócio, no final do dia eu tenho meio que 2 notas pra ele. Uma mais sentimental e uma menos sentimental. Menos sentimental é um 7. Mais sentimental eu dou um 8. Não é tanta variação, mas, pô, tipo quando você é seletivo em, pô, esse blá 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 não tá acrescentando, né? Vamos deixar ele de lado, vamos ver o sujinho dando porrada e sendo da hora pra caralho, bora. E por mais que ainda seja seletivo, mantenha o que o Igor falou. A luta pela luta não é só da hora, ela também te dá intenção. Ela te situa numa situação. Por mais que as lutas pro final elas tenham um power play muito elevado, ainda pro meio de tabela ali, quando ele tá lutando contra o cachorro e tal, testando as primeiras dungeons mais pesadas dele, ele começou a melhorar muito, inclusive. No começo da obra, eu sentia um storyboard um pouco mais... não brilhante. Não era um storyboard brilhante como era da luta do Dog de fogo lá pra frente. Quando ele tava enfrentando aquela cobra, aqueles goblins do começo, eu falei, tá indo, tem um Sakugão bonitinho. Mas ele melhora, assim, exponencialmente em âmbito de storyboard, principalmente de luta, e isso agrega muito, principalmente para condução de tensão. Então, acho que isso me ajudou a ser um pouco mais seletivo, mas, de novo, sendo um pouco mais seletivo, eu dou um 8. Se eu for ser mais generalista, eu dou um 7. Agora, uns pontos aqui a trazer. Bem, falaram que não pode usar uma obra original, acho bastante justo. Uhum. Mas e os 2 vídeos de making off que eles lançaram? Pode ser título? Ou não? Cara, pode, mas assim, pode pra entender a intenção. Porque é legal, e é uma coisa muito rara, inclusive, quando a gente tem making off ou tem material de apoio pra entender o que foi a produção. Isso nos ajuda a entender certas escolhas. Algumas delas podem ser melhor explicadas, outras você fala, é só uma ideia ruim, sabe? Tipo, ou que nem você falou ao longo dos episódios que a gente for assistindo, que as escolhas finais de direção foi totalmente arbitrária do diretor.
pra trocar dois planos que não funcionavam entre eles. Eu falo, pô, legal, é bom saber que isso foi tomado, não é uma suposição, não é algo que a gente infere entendendo pelo que a obra foi, mas isso não melhora tanto assim no final do dia. Por causa que, tipo, isso pra mim, pelo menos, eu achei que foi um bagulho muito bom. Por causa que mostrou a preocupação da staff com a obra, entendeu? Porque, tipo, eles podiam muito simples, não, Ctrl-C, Ctrl-V do que aconteceu no manhwa e fé. Em Deus, entendeu? E eles mostraram interesse em cobrir, como é que eu posso dizer? Partes ali que só focava no Sung pra mostrar mais sobre, mano, o que os outros personagens estão fazendo. Pra não parecer que só existe ele nesse mundo, tá ligado? Pra dar importância a outros personagens que normalmente só tinha importância na hora que chegava na vez dele, tá ligado? Agora é a tua vez de interagir com o protagonista, tá? Então a gente vai te dar 5 minutos aqui e depois fé pra tu. Ah, mas todo o teu passado, como é que foi o bagulho? Não, isso aí não importa não, pô. Isso aí deixa pra depois, tá ligado? Esquece essa porra aí, mano. O importante é, tu apareceu aqui na frente dele e falou com ele. Esse é o importante, entendeu? Pô, mas aí eu vou fazer uma analogia. Você acha que 5 minutinhos de cena a mais por episódio na Tenten ajudava? Ajudava, mano. Dependendo de como tu vai colocar, ajudava, tá? Ajudava demais. E Naruto, se tivesse mais 5 minutinhos, ajudava? Não sei. Eu ia saber mais dela, né, pô? Eu ia ter um exemplo. Eu tenho que tentar defender, né, mano? Não, o Tanda pegou um péssimo exemplo, que de fato ajudava. Ajudava? Eu tentei ajudava. É que eu tentei, era mais pelo carisma, porque, tipo, a lorota do mundo ali, você fala, tá, beleza, você tá desenvolvendo. Só que, cara, você tá gastando tempo com uma coisa que não é a melhor coisa do Solo Leveling. Você não tá colocando mais recheio, você tá colocando mais massa. É aí que tá, tipo, o texto do anime, mano, eu não acho isso que o Maurício falou. Eu acho ele um texto simples e o texto dele, tá ligado? Só que aí que tá, o momento que foi colocado, que o diretor falou, é aqui que eu vou pôr, que eu falei, e aí, guys, tá de brincadeira comigo, né? O pior não foi nem o momento, o pior foi como. Ele correlaciona o conflito que eles estavam tendo ali com relação ao plágio de Hunter x Hunter com a batalha por meio da tensão, do sentido de que bicho é esse que eu tô vendo aqui. E é em cima dessa tensão, desse sentimento desse personagem, desses personagens, né? Porque ali tinha mais de um personagem. Ele correlaciona com a batalha enquanto eles estão descobrindo mais sobre isso, teria um ponto de conexão, a tensão. O problema é, não tem nada sonoramente, narrativamente, em subtexto, em texto, primeiro plano, segundo plano, montagem de cena, não tem absolutamente nada que conecte os dois planos. E isso que é péssimo. Era isso que eu tava falando lá no episódio onde eu falei, mano, você não acha que eles escolheram colocar essa parte deles indo na ilha por causa da tensão, que, tipo, ao risco de um portal de rank S pro resto do mundo e tal? Aí o Vigor perguntou, mas como? Como é que eles estão mostrando essa importância toda pra mim? Aí eu falei... Conversando no helicóptero. Mano, tem um cara mó de boa ligando, sorrindo pra outro do telefone, tá ligado? O amigo falando pra mim, eu olhando pra isso. Não, eu entendi que eles tentaram. Tipo, mano, o Sung tá passando por um bagulho que é risco de vida e lá fora eles estão tentando resolver um bagulho que é risco de extinção global, tá ligado? Só que aí o cara me liga rindo pro outro, não me ajuda, tá ligado? Não, toca musiquinha de elevador, né? Mas assim, se eles tivessem metido uma trilha sonora de tensão e colocasse todo mundo desesperado, afoito pra ir pro lugar e depois corta pra eles indo pro lugar conversando sobre como é complicado é aquilo, já que você já tá fazendo a transição de plano, né? Faz a transição de plano e corta pra momentos de tensão, você já consegue fatiar tudo que você precisa. Pois é. Mas assim, é literalmente o contrário. O último momento que eles fizeram isso foi, acho que lá no episódio 9, que era quando o Sung tava fazendo aquela limpa nas dungeons de Rank C, né? E aí teve o take dele lutando finalizando um boss numa Rank C, né? E aí vira pro carinha, acho que é ruivo que ele é, do fogo lá tendo um pesadelo com as formigas, tá ligado? Tipo, acho que mostrou tensão, acho que foi a única parte que eles fomentaram isso, entendeu? Por via de visual assim, tá entendendo? Mas assim, isso é uma coisa que eu não gosto de fazer, porque eu não gosto de falar pro diretor como ele deve trabalhar, né? Até porque ele deve ter mais capacidade que eu pra fazer esse tipo de ponderação e fazer um trabalho nesse sentido. Porque ele é profissional na área, eu não. Mediante a isso, é complicado quando ele toma esse tipo de escolha.
É por conta desse tipo de escolha que eu não dou o 8 do Thunder, né? Eu ia dar um 7, né? Eu ia dar um 7, mas depois que ele fez isso, não só em um episódio, mas depois em outro episódio e depois em outro episódio, então aí ficou mais complicado, né? Então cai Sim. pra 6, porque de fato o diretor se esforçou em tentar estragar as lutas que eram pra ser impossível de ser estragadas ou minimizadas. Ele não conseguiu estragar, mas ele de fato minimizou o impacto das batalhas com essas transições pitorescas. É que aqui entra um ponto que o Igor Chico pontuou muito bem. Como esse texto foi amarrado? Porque, esses pontos de lore do mundo vão fazer diferença? Agora não fazem. Vão fazer no futuro? Não sei. 5 minutos a mais de lore aqui vai fazer diferença pra Solo Leveling como um todo? Eu não sei como essa desgraça vai pra frente. Então eu não sei. E de novo, entra. Por isso que quando eu falei, cara, ou ele tá querendo dar um tom diferente pro roteiro, acrescentar mais coisa, ou ele tá tentando tapar buraco lá da frente. Eu não sei qual dos dois. E o como aqui é o principal. Que aí, de novo, eu não acho que foi uma boa escolha desse como que ele entrelaçou tudo isso. Tá, ele queria acrescentar mais informações para enriquecer mais a obra. E Solo Leveling, eu tenho que dar o mérito para isso, ele tenta fazer foreshadowing. Ele tenta botar as coisas... É muito recurso de roteiro narrativo? É recurso de roteiro narrativo pra caralho. A última luta de Solo Leveling, né, dos últimos episódios, é recurso de roteiro atrás de recurso de roteiro, me desculpa. Ele tenta embasar isso pra não ficar tão jogado na sua cara, então ele tenta botar alguns elementos antes, durante a batalha, pra meio que tipo, olha, eu falei que isso era possível. Aqui e ali, tenta. Sauano brilha pra caramba pra você não ficar prestando atenção. Nossa senhora, eu quero dar um abraço no Sauano. Coreografia e toda a composição ali na hora do Sakugão em si, meu Deus do céu, fazem milagres pra esse negócio. Mas é bastante recurso de roteiro e Solo Leveling meio que tenta, em termos de obra, pelo menos tentar botar elementos antecedendo o recurso de roteiro para não ficar tão escarrado e cuspido. E aí a questão de que eu vou concordar comigo que eu não gosto de, vamos dizer assim, não acho que foi tão proveitoso como esse recurso foi colocado. Como poderia ser melhor? Aí eu acho que é uma pergunta mais difícil. Porque o roteiro de Solo Leveling, sendo o principal fator de impacto dele, o principal fator da obra, a questão da ação, da luta, do nosso personagem solando, é difícil quando o ponto principal é esse e uma dessas pontos de ação tá concatenando a outra, você sair desse âmbito pessoal de personagem para no meio disso você fazer a rima narrativa para uma questão maior que é o mundo, que é o sistema, que é tudo que está em volta disso, dentro dessa perspectiva de focar quase que exclusivamente em ação, que é talvez o ponto que a gente, entre aspas, veria com melhores olhos Solo Leveling. Eu também não sei se, de novo, é um exercício de futurologia de ICs, mas acaba pegando um pouco, acaba complicando um pouco. E nisso, eu não dou 2 notas para Solo Leveling, eu acho que ele é um sólido 7. É uma obra boa. Eu acho que ela, pro que ela se propõe, pro que ela... Falou tudo isso, eu pensei que tava lá, aqui é 3. Porra, eu jurava que ele ia vir aqui é 3. Meu Deus do céu. Eu já cansei de bater no anime e dar 9, cara. Velho, eu pensei que ele ia falar que é 3. Tu me surpreendeu. Me solou. Eu entrei falando que eu tava empolgado, queria dar um abraço no Sauano com as lutinhas. Quando é que eu ia dar 3 pro anime desse? Anime 3 é aquilo que eu vou xingando a torta e a direita e não elogio nada. Eu quero dar um abraço no Sauano em Solo Leveling. Meu amigo, tu é foda. Tu é foda. O diretor bom, também tá é bom, cara. Tipo, o primeiro trampo, se eu não me engano, do Shunsuke. Em ação, sim, ele fez Não, como diretor-geral. Deixa eu ver aqui. E vai. Pra ação, querendo ou não, apesar de não ter bons times pra amarração de outras coisas, pra ação, pro primeiro trabalho, meus parabéns. Segundo. O primeiro vocês não querem saber o que ele fez. Eu sei o que ele fez, mano. Eu tava com medo. Não Agora tu vocês entende. não Agora tu quer entende saber.
Diga Alguém- logo. Alguém lembra do Megami Ryo no Ryoboku? Eu lembro como se fosse ontem, porque eu vi. Dá sua nota, aí a gente acaba a análise aqui, vai. Minha nota? Vai lá, Tiga. Mano, minha nota é um sólido 10, como pelo projeto como um Perfeito. todo. Eu não concordei com algumas coisas, mas, cara, eu acho difícil acontecer um anime que uma pessoa vai concordar com tudo. E pelo carinho que a staff pegou do projeto, os 12 making-off que eles passaram bastante confiança sobre, mano, a gente pode errar, mas tudo aqui que a gente tá fazendo é planejado, entendeu? Pô, mano, carinho que eles pegaram a obra, pra mim, já foi o suficiente, tá ligado? Pra me comprar. Tá entendendo? Show. Porque, tipo, tu vê que os caras não tá querendo fazer de qualquer jeito, tá ligado? Uhum, Não é, isso é tipo, verdade. te vira aí, tá ligado? E me entrega o melhor que dá dentro desses 6 meses aí, e muita fé. Entendeu? E essa é a primeira vez que isso acontece com um manhwa coreano, entendeu? Coreano? Nessa pegada. Nessa pegada foi. Tipo, tentaram fazer com Go, com Tower of God, mas. Foi nem Não deu próximo. muito certo. Não foi nem Não deu próximo. muito certo. Pois é.